Boa noite a todos e todas, bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Vamos esperar aqui o meu convidado de hoje, o professor César Candioto, entrar. Grande professor Kleber, professor Elcio, professor Gelson, só professores, amigos de jornada, Tereza Psi, da área de psicologia. Esperar aqui o professor César Candioto entrar. Zu Coelho, não falta um, a minha querida amiga. Esperar o professor César Candioto, que é um dos grandes especialistas em Foucault no Brasil, né? E hoje, bom saber, Zu. E hoje nós temos uma grande oportunidade de falarmos sobre Foucault, não é? Então, o tema sugerido pelo professor foi biopolítica e biopoética, né? Então, só esperar o professor entrar aqui para que eu possa enviar o convite para ele, né? Acho que o professor, ele não... Eu acho que ele nunca fez essa live, né? Aí, de vez em quando, eu tenho que falar com ele para ver que, como é a primeira vez, né? Aí as pessoas acham que é lá pelo direct que fala, que é em outro espaço, ficam esperando enviar algum tipo de link, né? Aí eu acho que ele não está sabendo como entrar na live, né? Que ele nunca fez live pelo Instagram. Né? Espera aqui mais um pouquinho. Se ele não entrar, eu falo com ele novamente. Professor Jé, entrou, meu convidado entrou. Agora vai. Professor César Candor. Foi, né? Professor Gelson, da primeira vez também a gente teve esse problema. Ele entrou, não foi, professor Gelson? Agora sim, já mandei a solicitação. Agora sim, aí está o professor César Candioto. Tudo bom, professor? Tudo bem, Hugo? Tudo bem. Eu estava até conversando aqui, o professor Gelson, ele está presente, e ele falou, realmente não é fácil não, quando você nunca faz uma live, né, para você saber como é que funciona o mecanismo, né. Boa noite, professor, muito bem-vindo, né. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, falar do tema que o senhor se propôs a conversar, e aí o senhor tem um tempo aí que julgar necessário, a gente combinou algo em torno de 30 minutos, mas o senhor fica à vontade e depois a gente passa para as perguntas, tá bem? O professor César Candioto, ele é doutor em filosofia, né? Fez seu doutorado na PUC São Paulo com o título Foucault e a Liberdade. Escreveu alguns livros, né? Como Vida e Liberdade entre a Ética e a Política, Foucault e a Crítica da Verdade, Foucault e o Cristianismo, né? O professor também tem formação na área de teologia, né? Em outras áreas, também fez pós-doutorado. E o tema da live de hoje é biopolítica e biopoética, né? Então, professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, o senhor tem a palavra. Obrigado, professor Hugo, Ricardo Cavalcante, pela apresentação. Obrigado pelo O senhor convite. pode aumentar um pouquinho o volume, está muito baixo. Não sei se no celular tem como aumentar um pouquinho. Está no máximo volume aqui. Pronto, ficou melhor agora. Está melhor? Então, quero agradecer pelo convite, uma satisfação estar com vocês aqui, nesse canal. Espero que você seja muito bem sucedido também nessa live durante esse tempo de quarentena. E para nós, constitui uma espécie de alento, né? Porque, por dessa mudança de atividades, somos impelidos realmente a mudar completamente, radicalmente, nossa maneira de ser e Professor, pensar. licença, as pessoas estão falando que realmente está muito baixo o áudio. O senhor tem algum fone de ouvido? Bem, vou usar o fone de ouvido, então. Ok. Acho que o fone de ouvido vai ficar bom. Até o professor Gelson falou aí também. Acho que agora melhora. Melhor. Agora ficou mudo. Vê se agora o volume baixou, porque às vezes quando bota o fone o volume baixa. Tá mudo. Agora ficou mudo.
Quando bate, escuta, mas quando o senhor fala, não. Próximo assim fica bom para você? Agora tá melhor. Tá, então vamos tentar dessa maneira. Pronto, assim tá bom, assim tá muito bom. Tá. Bom, então o tema que eu vou falar hoje se chama biopolítica e biopoética. Eu já vou explicar por que desse termo biopoética, porque biopolítica hoje, se você for no Facebook, no Instagram, ou boa parte das lives que tratam do Foucault, é um termo muito corriqueiro, muito utilizado. Mas biopoética não é uma palavra Isso. que você escuta todos os dias. Aliás, eu vou explicar por quê. E essa é a razão também da minha live com você hoje, no YouTube. Tudo bem? Bom, o Foucault deu um curso em 1981 no Colégio de France, intitulado Subjetividade e Verdade. E no momento desse curso tem uma passagem em que Foucault se reporta às entrevistas do Epiteto. Eu vou citar essa passagem, essa remissão ao texto do Epiteto, como uma epígrafe à minha fala. E Epiteto escreve o seguinte: assim como para o carpinteiro a matéria é a madeira, para o escultor, o bronze, da mesma maneira, a arte de viver tem por matéria a vida de cada um. Então, essa é a epígrafe que eu gostaria de começar minha fala hoje. Em uma nota de uma das lições dessa aula, que é a do dia 14 de janeiro de 1981, que está no manuscrito do Foucault ao curso, e eu não sei por que ele não discorreu sobre essa parte do manuscrito, mas está lá, os editores colocaram em uma nota de rodapé, na versão editada posteriormente. Foucault escreve o seguinte: poderíamos seguir assim o problema da conduta sexual. Dois pontos. A biopoética, a partir da qual trata-se da condução estético-moral da existência individual, e a biopolítica, pela qual trata-se da normalização das condutas sexuais em função daquilo que é considerado politicamente como exigência de uma população. Essa passagem do manuscrito ao curso de 81 me deixou muito inquieto, para falar a verdade. Em primeiro lugar, por quê? Porque desde 1979, o Foucault não falava mais de biopolítica. Foucault começa a falar sobre esse termo em 1976, justamente na História da Sexualidade, volume 1, e no curso desse mesmo ano, Em Defesa da Sociedade. Ou, na versão original, É Preciso Defender a Sociedade. A versão mais... que a original me parece mais enfática. Bom, então ressurge aí o termo biopolítica. E, em segundo lugar, porque ele trata desse neologismo do qual ele nunca houvera falado anteriormente, sobre o qual nunca houvera escrito, e sobre o qual tampouco irá falar nos cursos posteriores. Então, se eu não me equivoco, essa é uma das únicas passagens em que Foucault trata desse termo. E pelo fato de ser única, justamente situada em confronto, digamos assim, ou diante da biopolítica, é que me parece que ela merece respeito, que ela não deixa de ter uma certa singularidade. Vocês sabem que o Foucault começa a tratar desse tema da vida, não somente quando ele, digamos assim, problematiza a biopolítica ou biopoder, né, em 76. Ou mesmo quando Foucault
trata da questão da vida, em certa medida, ao se referir às relações entre saber e poder, os mecanismos de disciplina, né? Ou quando ele fala que a alma é a prisão do corpo, e, portanto, invertendo Platão, ele situa essa centralidade do corpo, da vida, como alvo do poder. Mas o Foucault já havia tratado longamente, de uma maneira muito diferente da vida, em 1966, no livro que, para mim, é o livro mais magistral que ele escreveu, intitulado Les mots et les choses, As Palavras e as Coisas. E aí tem uma coisa que é muito interessante, quer dizer, o Foucault vai mostrar que esse objeto de saber, que é a vida, não existiu sempre. Muito pelo contrário, ela surgiu na modernidade, um domínio que é o domínio propriamente da biologia. Tá? Então, a rigor, esse bios, o bios da biologia, o bios do biopoder, da biopolítica, seria, digamos assim, impensável anteriormente, ao final do século XVIII, ou a partir, digamos assim, da segunda metade do século XVIII. Tá? Eu acho que isso é muito importante também, para que nós possamos nos situar a partir da pesquisa de Foucault, como ele pensa arqueologicamente esse termo, e como ele o pensará depois arqueogenealogicamente. Ou seja, não mais como objeto de saber, mas um objeto de saber-poder. É assim, então, que a vida nos anos 70, ela passa a ser considerada por Foucault um dos principais alvos do saber-poder. Tá? Isso, evidentemente, sempre situado no canteiro histórico da Europa Ocidental, portanto, no final do século XVIII. Foucault nunca faz uma análise universalista, né, diga-se de passagem. Nunca mostra, digamos assim, que o conceito ele tem uma fundamentação universal. O conceito ele é sempre historicamente situado. É justamente no domínio da conduta sexual, no primeiro volume da História da Sexualidade, no domínio também correlato do racismo estatal, no curso Defesa da Sociedade, mas também no primeiro volume da História da Sexualidade, ou ainda de uma maneira de governar que envolve uma economia da vida, tá? A economia da vida que nós encontramos no curso de 1978, Segurança, Território e População, de 79, Crescimento da Biopolítica, que nós vemos então emergir essa ideia, né? Uma ideia, mais do que um conceito, de biopolítica, cujo exercício investe e produz certas vidas no conjunto da população, em vista do seu aperfeiçoamento, do seu melhoramento, se você quiser. Tá? Os eugenistas gostaram muito, né, desse termo, né, como melhorar biologicamente a vida, mas também com um resíduo não negligenciável, que é o seguinte, essa atividade de aperfeiçoamento da vida, de seu melhoramento, também isso envolve sempre a exposição de outras vidas, as quais não se quer aperfeiçoar, não se quer melhorar. Né? E, portanto, dentro dessa biopolítica, nós poderíamos dizer que o efeito reverso é que algumas outras vidas elas são consideradas não importantes, descartáveis, se você quiser, descartáveis porque desviantes, descartáveis porque marginais, descartáveis porque estão fora de uma norma que se pretende positivar. Uma das questões mais pertinentes a esse respeito consiste, no meu modo de entender, então, em saber como resistir a essa biopolítica, em seu desdobramento tanto enquanto dispositivo da sexualidade, posto que a sua tendência é constituir um sujeito sujeitado individualmente pela norma, e regulado coletivamente em sua conduta, como
parte de uma população. Tá? Então, a biopolítica faz esse duplo caminho, quer dizer, tanto um disciplinamento individualizante do corpo, né, do corpo de cada um, quanto uma regulação, digamos assim, coletiva de uma certa população tomada como alvo do poder. Dito aqui, população não no sentido de geografia, tá? Não no sentido geográfico. População no sentido biopolítico, como seria, por exemplo, a população dos aidéticos, a população dos contagiados pelo coronavírus, e assim por diante. Então, é nesse sentido que Michel Foucault entende população. Diante disso, parece-me que Foucault diz o seguinte: diante desse dispositivo, o biopoder que controla o ser humano individualmente enquanto corpo-máquina e, como membro de uma população, enquanto espécie vivente, como que nós podemos resistir a esse poder, sobretudo quando se trata do dispositivo, um dos mais importantes da modernidade, o dispositivo da sexualidade. Né? A sexualidade que não se refere ao sexo propriamente tal, ao ato sexual propriamente tal. Aliás, o sexo é uma produção do dispositivo da sexualidade moderna, para o Michel Foucault. Ele é integrado no dispositivo da sexualidade. Tá? E nesse aspecto, o dispositivo da sexualidade, ele é um dispositivo de poder saber. Tá certo? Como resistir, então, a esse dispositivo da sexualidade que está ancorado, por acaso, na modernidade e no sexo e desejo? O Michel Foucault vai dizer que o contra-ataque a esse dispositivo da sexualidade, ancorado no sexo e desejo, seriam os corpos e os prazeres. Então, ele termina uma parte do livro, né, de 76, A Vontade de Saber, dizendo isso: o contra-ataque ao dispositivo da sexualidade em torno do sexo e desejo são os corpos dos prazeres. E acabou aí, não fala mais nada. Daí a pergunta que a gente faz, né, Hugo, o que Foucault está querendo dizer nesse momento? O que ele quis dizer quando diz que são os corpos e prazeres que contra-atacariam o sexo e desejo do dispositivo da sexualidade? Bom, é aí que me parece que falar de biopolítica é importante. Então, sobre essa relação entre biopolítica, mediante o dispositivo da sexualidade, e resistências, que Foucault trata em 76, e mais tarde, no curso de 81, é que eu pretendo, então, focar a minha conversa de hoje. Isso porque a maneira como os corpos e prazeres, como contra-ataque ao dispositivo da sexualidade, é apresentada em 1976, parece entrar em uma certa colisão com a citação que nós encontramos na aula de 14 de janeiro de 81, do curso Subjetividade e Verdade. A minha pergunta é a seguinte: afinal, os corpos e os prazeres formariam uma dimensão da vida humana inalcançável pelo biopoder, especificamente pelo dispositivo moderno da sexualidade? Ainda, pergunto, haveria uma potência tal, quando ele se refere aos corpos e prazeres, inapreensível pelo biopoder dos seus dispositivos? E nós poderíamos também chamar essa potência tal de biopolítica? Ora, a verdade, viu, Hugo, é que o Foucault não desenvolve esse argumento. Tampouco vai retomar mais tarde o suposto lugar de contra-ataque reservado aos corpos e prazeres. E ele vai deixar, portanto, em suspenso essa suposição, né, desse contra-ataque, e isso tem gerado uma miríade de interpretações por causa dessa suspensão, dessa indeterminação. E tem outra coisa que é muito indeterminada em Foucault,
que é essa diferença entre biopoder e biopolítica. Tá? Então, alguns autores acham que o biopoder é o dispositivo da sexualidade e que a biopolítica seria a resistência a esse dispositivo. Então, tem uma linha muito forte interpretativa que mostra que o biopoder, né, ele seria uma tecnologia de poder sobre a vida, enquanto que a biopolítica demarcaria a insurgência de uma potência vital contra aquela tecnologia ao modo de um poder da vida. Tá? Poder sobre a vida, biopoder, poder da vida, biopolítica. Como se fosse uma potência, então, que frearia ou contra-atacaria o biopoder, tá? Nesse caso aqui, o próprio dispositivo da sexualidade, como uma das dimensões do biopoder moderno. Tá? O racismo poderia ser outra, mas não tempo não fala outra. Não considero tão evidente, apesar dessas interpretações terem sua razoabilidade, eu não considero tão evidente essa distinção em Foucault, especialmente quando, por meio dela, desdobra-se uma compreensão, às vezes, um certo vitalista da biopolítica. E é devido a essa compreensão vitalista da biopolítica, no meu modo de entender, ou dessa compreensão vitalista que poderiam ter os corpos e os prazeres diante do dispositivo da sexualidade, que, no meu entender, o Foucault abandona essa hipótese. Não discorre mais sobre ela. A deixa em suspenso. Porque a recorrência de uma potência vital, a recorrência a um certo vitalismo, digamos assim, colocaria esse contra-ataque no mesmo nível pelo qual a vida foi apreendida pelo eugenismo do século XIX, é isso? E mais tarde, se você quiser, pela sua materialização no Estado nazista, né, no pleno século XX. A introdução, então, das reflexões sobre o biopoder e a biopolítica, no livro de 76, é concomitante também, diga-se passagem, do curso em defesa da sociedade. Na última aula desse curso, que é a aula de 17 de março de 76, Foucault adverte que o perigo de uma biopolítica, ou melhor, adverte o perigo, né, de uma biopolítica que, mediante uma leitura equivocada do evolucionismo do Darwin, ou do Darwin, transfere para as relações sociais e políticas a concepção de seleção natural dos organismos no intuito de regeneração de uma raça biologicamente pura. Então, olha, a biopolítica caiu nesse perigo, né, de uma interpretação, uma transposição da seleção natural do nível biológico para o nível da organização social. Não vou aqui mencionar, mas todo mundo sabe que quem fez isso, principalmente, foi o Herbert Spencer. O objetivo de produzir a vida pura de uma população, portanto, tem como correlato a descontaminação das raças inferiores degeneradas, tornando o vitalismo, nesse caso, um projeto tanatopolítico coordenado pelo Estado. De onde a temeridade de pensar, então, em outro registro, as resistências ao dispositivo da sexualidade, invocando meramente um caráter, digamos assim, próximo do vitalismo aos corpos e prazeres. Imaginar que os corpos e prazeres são, a sua potência própria, incapturáveis pelo poder, tem como perigo, então, partir dos mesmos pressupostos de uma biopolítica elevada ao seu paroxismo, quando procura produzir uma raça pura pelo viés do extermínio de outras populações, ou pela via da depuração da reprodução sexual e sua conotação interracial, por exemplo. Vocês vejam que a relação entre o dispositivo da sexualidade e o racismo estatal é muito próxima, uma depende da outra. Há um cruzamento, uma percepção entre elas.
E é por isso que Foucault trata das duas no livro de 76. Tá? Por essa razão, é que, no meu modo de entender, torna-se difícil pensar em uma biopolítica afirmativa da vida, ou dos corpos, ou dos prazeres. Em toda biopolítica, em toda tentativa de fazer viver, atua uma reconfiguração do poder soberano de deixar morrer, incluídos a exposição à morte e o próprio ato de matar. E essa reconfiguração é evidenciada na própria mecânica do poder observada no racismo de Estado. Nesse caso, não se trata somente do racismo ético, mas de algo mais amplo, que é a biologização de quaisquer diferenças que são transformadas em ameaça e, por isso, devem ser eliminadas. Tá? Então, o racismo estatal do qual fala Foucault é esse. Tá? Ele não foge dessa interpretação. E essa reconfiguração, então, é evidenciada, sobretudo, por meio do aparato estatal. Provavelmente seja por essa razão que Foucault não insiste na ideia de uma potência biológica da vida, como resistência ao biopoder, justamente para evitar uma possível semelhança, ao menos em termos argumentativos, entre a resistência como contra-ataque dispositivo da sexualidade, o vitalismo, né, o eugenismo e, se você quiser, o próprio nazismo. Estariam operando praticamente no mesmo nível. Bom, então, essa é a minha hipótese, viu? Minha hipótese explica, olha, porque Foucault 8 anos sem publicar o segundo, terceiro volume da história da sexualidade, porque Foucault também, em certo aspecto, só publica, dá esse curso em 81, né, portanto, 5, 6 anos depois do Colégio de France. Mas a outra hipótese que eu tenho ela é metodológica, é essa que mais importa hoje, na minha compreensão. A outra razão, portanto, é metodológica, é sobre ela que está pautada, então, a relação que eu estabeleço entre essa passagem, a vontade de saber, né, que é a resistência dos corpos e prazeres ao dispositivo da sexualidade, do sexo e desejo, né, como um dos desdobramentos do poder, e aquela aula de 14 de janeiro, que eu me referi anteriormente, do curso de 81, Subjetividade e Verdade. E qual que é essa razão metodológica? Ela consiste em afirmar que a genealogia do Foucault nunca pensa o sujeito, a vida, os corpos e os prazeres independentemente de uma tecnologia que os produzam enquanto tais. Caso contrário, teríamos que admitir, no âmbito da vida humana, um domínio da vida natural, ou até mesmo biológico, assim, no interior da qual a inscrição dos corpos e prazeres seria independente de uma vida produzida ou constituída por uma tecnologia determinada. No curso de 81, e nos demais livros que envolvem o projeto da história da sexualidade, Foucault não exalta, curiosamente, os corpos e prazeres e seu dinamismo próprio diante do dispositivo moderno da sexualidade. Isso é muito interessante. Foucault não volta àquela hipótese que ele foi suspenso em 1976. Como a citação que dá início à minha exposição aponta, ainda em 91, ele ressalta que a tecnologia da biopolítica produz determinadas vidas ou condutas sexuais. Então, ela produz condutas sexuais. Umas a serem consideradas normativas e outras a serem expostas como desviantes e patológicas. Contudo, diante dela, é possível evidenciar, na história das práticas ocidentais, outras técnicas
menos direcionadas ao sexo e desejo e mais referidas ao uso refletido dos corpos e prazeres, cuja racionalidade, no meu modo de entender, pode ser pensada como resistência ao dispositivo da sexualidade. Nesse aspecto é que o curso de 81, Subjetividade e Verdade, pouco lido, pouco discutido no Brasil, no meu modo de entender, adquire uma importância e um significado ímpar. Repetindo, o que eu estou querendo mostrar aqui é que, nos anos 80, Foucault sim fala dos corpos e prazeres, mas fala de um uso determinado a partir de uma certa técnica desses corpos e prazeres. E não como se eles mesmos, né, como se fossem portadores de uma potência que em si mesmos representariam uma resistência, um contra-ataque ao dispositivo da sexualidade focada no sexo e desejo. Na aula de 14 de janeiro, Foucault ressalta que os gregos foram os primeiros a propor uma singularidade da vida no sentido de bios. Diferentemente do verbo zen, que significa viver em função das propriedades compatíveis com a vida animal, com a condição animal vivente, e os designa para Foucault a vida qualificável, a qual, apesar de seus acidentes e peripécias, pode ser sempre aperfeiçoada e alterada por uma escolha e uma decisão do sujeito. Então, Foucault diz, não foram os latinos que inventaram o bio, foram os gregos. Né? E o bios é aquilo que nos acontece. Mas aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. O bios é o correlativo da possibilidade de modificar a vida, de modificá-la de um modo razoável e em função dos princípios de uma certa arte de viver, uma técnica bio. As artes de viver, aí sim, problematizados agora, não só pelos gregos, mas também pelos latinos, vão versar justamente sobre esse bios. A saber, permito citar o Foucault, essa parte da vida, olha só, essa parte da vida suscetível de uma técnica possível, de uma transformação refletida e racional. Eu acho fundamental essa passagem. Quer dizer, não existe uma bios, né? Nós podemos pensar, não existe corpos e prazeres indissociáveis de uma técnica possível. Então, por isso biopoética. Essa bios, né, é uma bios, digamos assim, que não representa uma potência propriamente tal, mas é uma vida, essa parte da vida, porque a outra é a zen, né, é natural, qualquer animal tem, mas é a parte. Travou, professor. Nossa, e travou travando agora. Deu uma travada aqui agora enorme. Deixa eu ver se o professor volta. Ele estava falando, na hora que ele foi dar uma explicação, deu uma travada, ele saiu. Esperar ver se ele volta.
E essa hora tem muitas lives, não sei se interfere, mas toda live sempre tem que dar uma travada, é inacreditável. Bom, e ele estava falando de um aspecto importante, né, que era a distinção de biopoder e biopolítica. E aí ele estava adentrando na explicação da biopoética, e aí travou. Eu soube, o professor Gerson falou também, teve tempestade aí, e aí fica instável na internet. Olha, acho que ele entrou por outro, parece ser isso, não sei. É, entrou aí Jace Candioto, eu acho que é pra... Acho que ele entrou por algum outro celular, eu acredito. Oi, Gelson. Ah, caiu na casa, né? Eita, caiu a energia, foi. Eita, saiu a energia agora. O professor César, ele não tem sorte com live, né? É inacreditável. Ele foi fazer uma live. É, ele foi fazer uma live, Gelson, pelo Zoom. E aí as pessoas começaram a entrar, compartilhar um monte de coisa inapropriada. Ele não tem, é inacreditável. Começaram a publicar coisa de nazismo, botaram pornografia, aí não fez o evento. Ele fez uma outra live agora na terça, eu até fui assistir e sumiu do YouTube a live dele, não, acho que também teve o mesmo problema. E uma coisa que ele falou hoje pra mim, temos que ter cuidado, né, com as pessoas que ficam entrando para perturbar, para estragar a live. E aí, agora é isso, faltou energia. E agora é isso, né? É uma pena, né? Uma pena mesmo. E eu pensando, não é possível que com a live do professor agora vai dar certo. Uma live com o professor César vai dar certo. Aí falta energia. É inacreditável. O professor César ele nasceu para fazer congressos presenciais, né? A live não é muita dele, não. Não dá muito certo com ele a live, não. Eu já tinha separado aqui 7 perguntas para ele. É, pois é. Inclusive, estou lendo o livro, viu, Gelson? Muito bom. O livro do professor Gelson, professor Erickson. Estou lendo, muito, muito agradável a leitura. O nó do ser, né, que é um termo que o Hans Jonas usa, né, que aí o professor Gelson e o professor Erickson escreveram um livro. Eu pedi o livro no sábado e na quarta já estava aqui já o livro, né, chegou rapidinho, muito, muito bom o livro. Tô ali, já li mais ou menos um terço do livro, acredito que logo, logo estou finalizando a leitura dele. Pessoal, infelizmente faltou energia da casa do professor César Candioto, o nó do ser. Isso, o nó do ser. Eu falei outra coisa diferente, foi, professor? Desculpa se eu falei errado. Isso, ó, o Kleber também, ó. O Kleber também já recebeu. Muito bom mesmo. Né? Que o professor Gelson também, ele vai... Zu, eu acho que não. O Gelson falou que faltou energia na casa dele. Quer dizer, não é nenhum problema de internet, é energia, cara, faltou energia mesmo. Até tentou entrar aqui pelo celular da esposa, mas também não deu certo, né? Infelizmente. Nada, professor, que é isso. Inclusive, já fiz minha inscrição no curso que vai ter, viu, pessoal? Foucault e Nietzsche. Vou aproveitar agora para fazer a propaganda, né? Vai ter o curso Foucault e Nietzsche. Presença do professor Gelson lá, professor Hernani Chaves também. Eu dei uma olhadinha lá na programação. Já fiz minha inscrição. No dia que lançaram, eu já fiz minha inscrição, em julho agora, né? Vai ter conferências de manhã, tarde, noite. São 3 dias, né, professor Gelson? Eu não sei exatamente os dias, mas eu já fiz minha inscrição. Esse curso tem vários professores, vários professores. Você faz a inscrição, custa R$10. R$10 custa o curso. Da Universidade Estadual do Piauí. São 3 dias de conferências. Tem, eu acho que mais de 20 professores
que vão trabalhar a temática de Foucault e de Nietzsche, né? Você entra lá, tem a página do Instagram, não é isso, professor Gelson? E você vai lá na bio e faz a inscrição. É rapidinho, você bota seus dados, paga R$10, emite um boleto, paga pelo celular mesmo. Foucault e Nietzsche. Votou? Opa, vamos ver se a gente aproveita aí mais uns 15 minutinhos, professor César. Ainda bem que eu não interrompi aqui a gravação. Vamos ver se ele entra agora para finalizar, fechar o pensamento dele, que ele estava ali tão empolgado. E o som tá baixo dele, né? O som tá bem baixo, infelizmente. Pronto, Zu, depois eu te envio o link pelo direct, tá? Eu pego a página de envio direto, aí que é só tu entrar e fazer a inscrição, que aí fica mais fácil, para tu sair procurando. Hoje mesmo, quando acabar a live aqui, eu te envio pelo direct o link da inscrição. O link da inscrição na página do Instagram e você entra lá e faz a inscrição, né? Então é muito interessante a temática de Foucault com Nietzsche, né? Nietzsche teve uma influência muito forte sobre Foucault. E a questão que Foucault trabalha da história da sexualidade também vai ser abordada. Inclusive a professora Regiane, professor doutor, a Regiane Colares, né, que ela trabalha muito essa questão do... Deixa eu procurar aqui agora, professor. A professora Regiane Colares, ela trabalha muito essa questão da sexualidade em Foucault, do desejo, ela vai trabalhar. Professor César, eu estava dizendo aqui que o senhor não tem sorte com live, é inacreditável. Não, é a segunda vez da semana. Você quer continuar? Quero sim. Agora o som voltou muito melhor. Perfeito. É que, bom, depois eu explico por que está acontecendo isso. Eu moro numa região que tem muitas árvores, deu um temporal em Curitiba, e uma árvore caiu sobre um transformador, a Copel fez uma arrumação assim provisória, eu acho que agora fez a definitiva. Tudo bem? Bom, eu estava dizendo para vocês então, eu tentei encontrar no Michel Foucault, no curso de 81, Subjetividade e Verdade, um conceito de bios, que no meu modo de entender, em Foucault, jamais se trata de um bios entendido enquanto potência vital, ou de um bios, digamos assim, inalcançável por uma técnica. O bios em Michel Foucault sempre se refere ao bios suscetível de uma técnica possível. Isso é muito importante. Então, se o biopoder é uma tecnologia e, digamos assim, emoldura ou normaliza indivíduos e populações, né, produzindo também sexualidades desviantes, etc., etc., por outro lado, a resistência a esse biopoder é uma outra vida também suscetível de uma outra técnica. Tá? Então, não seria a vida em si mesma, mas é sempre a vida que pode ser transformada, que pode ser, digamos assim, pode ter uma certa qualidade, né? Suscetível de uma certa qualidade. Tá certo? Bom, então, o bios é sempre o correlativo da possibilidade de modificar a vida, de modificá-la de uma maneira razoável e em função dos princípios de uma arte de viver. Outro detalhe dessas passagens, cuja edição conjuga o manuscrito e o que foi efetivamente enunciado no curso, é a seguinte. Foucault considera inadequado designar odiernamente essas artes de viver como se fossem biotécnicas. Justamente porque essas biotécnicas poderiam ser confundidas com a própria biopolítica. Ele diz isso, né? Então, o Foucault vai deixar de lado as biotécnicas, vai colocar nessa nota de rodapé o termo biopoética, justamente em face da biopolítica. Mas no curso, Foucault nunca vai pronunciar a palavra biopoética. Ele vai substituí-la pelo quê? Vai substituí-la pelas teknaitobio, ou seja, pelas técnicas ou artes de viver, que segundo Foucault, é nesse âmbito, então,
que nós poderíamos pensar as resistências ou o contra-ataque ao dispositivo moderno da sexualidade. Ao caracterizar uma espécie de fabricação pessoal da sua própria vida, este âmbito da biopoética é desdobrado por essas expressões, técnicas de si, tecnologias de si, as quais envolvem procedimentos e práticas refletidos que levam os indivíduos a administrarem a sua própria vida em vista de alcançar uma maneira de ser determinada. E aqui tem uma coisa importante, Hugo, né? Não é, digamos assim, uma moral, né? Não é um código, é uma qualidade, não é tampouco uma virtude, tá? Não é um comportamento, é uma qualidade. O Foucault chega a dizer que é uma espécie de uma ontologia das maneiras de ser e de viver. É uma qualidade. É isso que se busca alcançar. Se essa nota, ou se nessa nota Foucault lembra que a biopolítica procura normalizar, olha só, o que faz a biopolítica? Por isso que eu acho que a biopolítica para Foucault nunca foi resistência. Foucault diz, se a biopolítica procura normalizar os comportamentos sexuais em função do quê? Daquilo que é considerado politicamente a exigência de uma população, já a biopoética e os seus desdobramentos terminológicos nas técnicas e tecnologias de si tratam do quê? Tratam da transformação dos corpos e prazeres com o objetivo de constituir uma outra maneira de ser e de viver. Né? Então, me parece que é por aí. Ocorre que Foucault poderia ter problematizado a biopoética sem referi-la à biopolítica. De fato, ele hesita em fazê-lo, já que consta somente no manuscrito. Mas ainda em 76, ele já havia apontado que no dispositivo biopolítico da sexualidade, nós temos esse cruzamento do controle da conduta sexual no âmbito da existência individual. O exemplo do Foucault é a obsessão em torno do controle da masturbação infantil, e, por outro lado, as suas intersecções e efeitos populacionais, que é também, digamos assim, a produção da degenerescência, que é uma outra obsessão do século XIX. Aliás, dizia-se que o descontrole na ordem disciplinar da masturbação poderia resultar, populacionalmente falando, na degeneração. Né? Então, a falta do controle dessa sexualidade autocentrada, ela seria uma das causas também da degeneração da coletividade. Então, isso é muito importante, é muito interessante também. Se a biopoética revela-se uma condução estético-moral da existência individual, ela pode ser considerada ainda, no meu modo de entender, isso eu que estou dizendo aqui, uma forma de resistência criativa à produção do dispositivo da sexualidade como sexo-desejo e todos os efeitos que isso tem em termos populacionais. Assim sendo, considero apropriado pensar a biopoética ou as tecnologias de si como resistências criativas ao dispositivo biopolítico da sexualidade. Não esqueçamos, né, Hugo, né, colegas, que poien, em grego, significa produzir ou criar. Né? Então, biopoiesis, ou biopoética, biopoiesis. Né? Então, me parece que essa ideia de um bios, de uma vida produzida por uma técnica. Com efeito, a biopolítica desqualifica o ser humano da sua existência política ao aproximá-lo da animalização, simples membros de uma população, cálculo de uma estatística, número, né?
uma população de contagiados ou de mortes por um vírus. E, portanto, o ser humano está muito próximo, né, da animalização, muito próximo, digamos assim, de algo, né, que foge da sua determinação política. A biopolítica, para o Foucault, faz isso. Na biopolítica, as técnicas privilegiadas para inserção do indivíduo no conjunto de uma população, portanto, deixam de ser as artes da existência, para dar lugar ao quê? As tecnologias disciplinares e reguladoras da sexualidade. Nós poderíamos, então, metaforicamente, lembrando lá da citação do Epiteto, dizer o seguinte: em vez de ser a matéria de uma arte possível ou de uma ação política transformadora, na biopolítica a vida é transformada em objeto de normalização e gestão, moralização e disciplinamento. E, portanto, se a biopoética envolve a estetização da existência individual, a biopolítica tem como efeito uma desestetização da vida e uma despolitização da existência. Ela, portanto, inibe tanto a modulação de uma outra maneira de ser, quanto a constituição de um mundo outro. Porque fazer política é pensar na possibilidade de outros mundos, ou de um mundo outro. Mas a biopolítica, ela inibe essa possibilidade ao tornar o indivíduo membro de uma população na qual ele não passa de um número, de um cálculo, de uma curva de achatamento e assim por diante. O que faz a biopolítica, portanto, é reduzir os mundos ao globo, plano. Né? Vamos pensar assim. A mundanização, aqui já é Hannah Arendt, mas tudo bem. A mundanização reduzida à globalização. A globalização é a destituição dos mundos. E, portanto, quando ela vai além da esfera econômica e também abrange outras esferas da existência, para não dizer toda a existência, ela inibe a possibilidade da política e da constituição de mundos possíveis. Porque no mundo do globo, que é esse mundo da biopolítica, o que impera? Impera o ciclo interminável da produção e do consumo, da fabricação e da destruição, da sacralização da vida ao mesmo tempo em que ela está exposta completamente à morte. Bom, então, isso faz a biopolítica, uma desestetização da vida e uma despolitização da existência. Digamos que a biopolítica moraliza a vida, né, por um lado, em vez de uma estetização da vida, ela moraliza a vida no interior de um cálculo determinado. E, por outro lado, digamos assim, ela inibe a criação de outros mundos. Tá? Reduz o ser humano àquele ciclo vital da produção e do consumo. Né? Quase um zen, né? No sentido de uma animalização, se você quiser. Animalização, né, por um lado, e globalização por outro. Em contrapartida, estou quase terminando, na biopoética encontramos a constituição de um artifício da existência, que, no meu modo de entender, poderia operar como um contra-ataque aos dispositivos de normalização da sexualidade e de gestão da vida. Não se tratam, para os gregos e romanos, de aparatos tecnológicos reguladores da vida, mas de saberes práticos, postos à disposição dos indivíduos, para que enfrentem com maestria as vicissitudes da existência. Isso é muito importante também. As artes da existência não produzem uma interioridade. Elas são instrumentais, postos à nossa disposição, para que nós saibamos utilizá-los adequadamente, a depender da vicissitude na qual nós nos encontramos. Por exemplo, nós nos encontramos numa situação insuportável de confinamento.
Em algum momento da nossa vida, nós deveríamos termos nos preparado para isso. De tal modo que nós não entrássemos em pânico antes da pandemia. Né? Não, nós nos preparássemos para que, se houvesse uma pandemia, nós não entrássemos em pânico. Nós aplicássemos uma certa tecneto bio, uma certa arte da existência. Está me entendendo? Uhum. Mas passou a pandemia, eu não preciso mais dessa técnica. É algo que deve estar na minha mão, à minha disposição, diante de uma vicissitude qualquer. Isso, para Foucault também, significa uma biopoética, quer dizer, algo que produz, digamos, produz alguma coisa, um sujeito determinado, uma maneira de ser determinada, para uma vicissitude específica, mas que isso não faz parte de uma essência do sujeito. Né? É algo com o qual ele lida. Então, da importância da palavra tekné. O efeito mais importante, então, da genealogia do sujeito moderno, como nós identificamos no pensamento do Foucault, talvez consista em mostrar que o bios, e aí incluídos os corpos e prazeres, dos quais eu falei no começo, o bios inexiste como uma potência vital no exterior de uma tecnologia de poder biopolítica ou de uma técnica de si biopoética que a constitui enquanto tal. Digamos, então, que a vida é sempre, nesse caso, uma técnica de vida que produz nessa vida certos atributos, certas qualidades, a ontologia do Michel Foucault é modal. Tá? Uhum. São maneiras de ser e de viver, modos de ser e de viver, em função de uma circunstância específica. Ora, se a biopoética não fosse isso, ela seria semelhante a... Se o bios não fosse isso, ele seria semelhante a uma madeira não esculpida. Uhum. Entende o que eu estou falando? Uhum. Se onde há poder há resistência, então nós poderíamos dizer que onde a regulação da vida pela biopolítica pode-se lhe opor técnicas criativas de vida. Elas envolvem a contínua produção, modificação, transformação, criação de si mesmo, como se fosse uma escultura que jamais seria completada pelo seu artista. Se o dispositivo biopolítico da sexualidade produz vidas segregadas entre anormais e normais, né? Heteronormativos, digamos assim, e marginais. Já as técnicas ou tecnologias de si biopoéticas tecem e constituem vidas dignas de serem vividas, ao mesmo tempo em que introduzem fissuras nas malhas do poder, desarticulando-as e tornando inoperantes a sua frágil postura. Então, essa era a finalização da minha fala, né, para mostrar, então, justificar esse conceito de biopoética em Michel Foucault, jamais pronunciado no curso Collège de France, mas escrito por ele, em preparação ao curso de 1981, entendido biopoética nesse sentido, tá, como ele propõe em 81, nós poderíamos tranquilamente dizer que ela poderia ser pensada, sim, como um contra-ataque ao dispositivo biopolítico da sexualidade centralizado no sexo desejo. Tá? Então, essa leitura que eu gostaria de partilhar com vocês, a partir dessa breve incursão que eu fiz pelo pensamento do Michel Foucault, e espero que contribua também para o diagnóstico do presente, né? A situação que nós vivemos hoje, em que a biopolítica, mais como poder de morte,
como o poder de vida é